Se você, assim como eu, quer que o seu próximo ano seja melhor do que o ano de 2024, eu recomendo que você fique até o final desse vídeo. Porque eu fiz algumas pesquisas aqui e separei alguns pontos que podem e provavelmente vão melhorar muito o seu ano de 2025. Meu nome é Guilherme Santos, seja bem-vindo a esse canal onde eu posto coisas que eu gosto. E se esse vídeo te trouxer alguma coisa, se ele agregar na sua vida de alguma forma, eu vou pedir por favor que você deixe o like aí embaixo. Então vamos lá para o nosso primeiro ponto. O primeiro ponto da nossa lista é esqueça metas anuais. E por que eu estou te dizendo isso? Porque tem um estudo recente que revelou que cerca de 70% das pessoas não alcançam seus objetivos anuais. E isso, na minha visão, ocorre principalmente por dois motivos. Um deles é que se você tem uma meta anual, você vai ficar empurrando ela com a barriga até o fim do ano e provavelmente até o próximo ano. E a segunda é que muitas vezes o que você seta como objetivo no início do ano não é o que você vê como objetivo no meio do ano e não é o que você vê como objetivo no final do ano. Então, às vezes, o que você quer ali em janeiro, o que você acha que é a sua meta anual, não é mais o que você quer em junho e com certeza não é mais o que você quer em dezembro. Então, existem aqui algumas dicas para que você melhore essas metas e tenha metas que de fato façam sentido para você e que de fato você consiga atingir. A primeira dica é que você tente separar pelo menos 3 metas a cada 90 dias. E aí ficaria mais ou menos ali uma meta por mês. Claro que você pode fazer as metas em paralelo, ou seja, ao mesmo tempo, não tem problema nenhum nisso. O segundo ponto é uma lista de requisitos que a sua meta tem que preencher para que ela seja considerada uma boa meta. É claro que nem todos esses requisitos são obrigatórios, mas quanto mais requisitos desses a meta preencher, melhor ela é. Então, vamos lá para essa listinha. A primeira coisa que sua meta tem que ser, ela tem que ser específica. Então, tem que estar claro o que é a sua meta e o que significa essa meta estar batida. O segundo ponto, e esse eu entendo que é difícil para alguns tipos de meta, mas é ela ser mensurável. Então, você tem que ser capaz de medir quando você está no início da meta, quando você está no meio da meta, quando você está em 80% da meta e quando você bateu a meta. O terceiro ponto é que ela tem que ser atingível. Então, tem que ser uma meta que faz sentido, que está dentro do teu contexto, que você vai conseguir alcançar. Não pode ser algo muito mirabolante, transcendental, que é quase impossível. Tem que ser algo que está ali no teu contexto, algo que tu consegue correr atrás. E é claro, se esforçar, obviamente é uma meta, então você tem que se esforçar para bater nela, mas tem que ser possível, tem que ser atingível. O quarto ponto é que ela tem que ser relevante. Então, ela precisa ser um bom motivo para você levantar da cama de pau duro para bater, sabe? Porque senão você simplesmente não vai. Se não te dá tesão, se não te incentiva, se não te motiva, você simplesmente não vai correr atrás de bater a meta. E o último ponto é que ela tem um prazo definido. Então, aqui a gente sugeriu ali as 3 metas por trimestre, mas assim, fica a teu critério também. Eu sugiro que você não jogue ela para um ano, porque provavelmente você vai entrar ali no meio das 70% de pessoas, mas fica a teu critério. O importante é sempre, para toda meta que você setar durante a sua vida, ter um prazo, ter um momento onde você fala, cara, é até ali que eu vou nessa meta, é ali que ela tem que estar batida. E a segunda coisa que você pode fazer para melhorar o seu ano é guardar dinheiro. A gente sabe que principalmente no final do ano, agora no ano novo, as pessoas costumam gastar bastante. E isso às vezes gera consequências para o seu ano inteiro. Então, guardar dinheiro, ele remove muito o seu estresse, você consegue dormir mais tranquilamente, você consegue viver uma vida mais tranquila e, em troca disso, você consegue, de certa forma, acumular um patrimônio. A gente sabe que não é tão fácil, não é todo mundo que tem essa liberdade de conseguir guardar uma boa grana mensalmente, mas é importante você sempre se manter com esse pensamento, sabe? Com esse. Eu vou falar uma palavra aqui triste, tá? Mas com esse mindset. Com esse mindset de estar querendo guardar dinheiro. Pode ser que você não consiga, e assim, beleza, cada caso é um caso, mas pense sempre sobre isso, porque isso faz muita diferença na sua vida e isso
vai te proporcionar, inclusive, momentos melhores no futuro. E o terceiro ponto que você pode fazer para melhorar o seu próximo ano é ler um livro. Esse, assim, eu até falo de maneira bem pessoal, eu acho que cientificamente vocês já devem saber, ler um livro estimula o seu raciocínio, ativa o seu cérebro, aumenta a sua imaginação, aumenta o seu vocabulário, desenvolve o seu pensamento crítico e até combate o estresse. Então, tem vários motivos científicos para ler um livro. E se eu fosse te dar uma situação real, eu posso falar um pouco da minha, que é eu também tenho dificuldade para ler livros. Eu também sou dessa geração que é afetada por vídeos curtos. Eu também sou dessa geração que é afetada por rede social. Então eu tô nesse mundo, assim como você, em que diversas informações chegam ao mesmo tempo. Você vê mais de 200 temas diferentes ao longo do seu dia. E aí é muito difícil você parar para ler um livro, que é uma coisa monótona, é uma coisa chata. Mas comigo começou a funcionar muito por conta do âmbito profissional. Então, atualmente eu leio muitos livros técnicos, assim, sobre coisas relacionadas à área que eu trabalho. Não necessariamente sobre o meu trabalho em si, mas coisas relacionadas à área que eu trabalho. E uma coisa que começou a me incentivar recentemente a continuar com esse hábito, uma coisa que reforçou ele, foi que de, mesmo gastando, sei lá, 20 minutos por dia de leitura antes de dormir, 20 minutos, eu leio 10 páginas por dia. É só isso. Às vezes menos. É só isso que eu leio. Mesmo gastando tão pouco da minha energia, tão pouco do meu tempo, é inacreditável como o seu cérebro ele começa a expandir assim. É inacreditável como você consegue entender as conversas das pessoas. É inacreditável como você começa a entender melhor o seu trabalho, como você começa a entender melhor o seu ambiente, a sua empresa. Então, para mim esse foi o que me incentivou, sabe? O meu cérebro ele foi aumentando ali a minha mente, o meu conhecimento foi aumentando de uma forma quase passiva, cara. 10 páginas por dia, sabe? 10 páginas por dia, era o que eu fazia, era 20 minutos, 25 minutos por dia gasto lendo, e isso já melhorou muito a minha capacidade de entender as coisas. Então é por isso que eu recomendo que você leia um livro. Claro, não precisa ser só livro técnico, tá? Mas assim, se tu quer crescer na tua carreira, eu acho que é uma coisa que pode te ajudar bastante. Você vai ler 10 páginas de um livro técnico ali da sua área por dia, e isso já vai te ajudar muito. Mas, assim, fica a teu critério também. Tem vários livros. A minha namorada, por exemplo, ela gosta muito mais de livros com história e tal, e fica a teu critério. Fica à vontade para ler o livro que você preferir, e independente de qual seja o livro, se ele é técnico ou não, com certeza ele vai estar somando para você de alguma forma. E o quarto ponto da nossa lista é arrume o esporte para chamar de seu. Eu sou meio suspeito para falar sobre isso, tá? Eu pratico esporte desde sempre na minha vida eu pratico esporte. A maioria da minha vida foi futebol, mas eu também luto e agora eu faço academia, então esporte é uma coisa que eu sempre amei e provavelmente sempre vou amar. Mas aqui eu tô trazendo o esporte não só pela parte da saúde, que é muito importante. Então, se você não faz esporte nenhum, por favor, vai fazer um esporte, senão, assim, existe uma chance ali relativamente alta de você morrer. Então, eu acho interessante que você faça algum esporte na sua vida. Sedentarismo mata, não é brincadeira. Mas eu queria trazer aqui até outras coisas sobre isso, tá? Que algumas valências que o esporte me deu e que eu sinto que elas me ajudam muito na minha vida. Eu sinto que se eu não tivesse essas valências, talvez eu não conseguisse sair de um ambiente muito nocivo para mim e que eu me sentia mal e que eu não me sentia encaixado e que financeiramente também eu não tinha futuro, não ia evoluir nesse sentido, sabe? Deixei de ser assim, sendo claro, deixei de ser um cara que carrega mudança para hoje estar dentro de uma área que está crescendo, que é a tecnologia. Então, eu sinto que se eu não tivesse essas valências, se o esporte não tivesse me dado essas valências, eu provavelmente não teria chegado lá. Então, eu vou citar aqui três valências, as principais para mim, tá? Que o esporte me deu em todo esse tempo. Três valências que, se eu não tivesse jogado o meu futebolzinho ali, tentado ser até um jogador, se eu não tivesse lutado e subido em ringue e disputado cinturão, eu provavelmente não teria essas valências tão fortes. E eu acho que se eu não tivesse essas valências, eu não tinha saído do buraco onde eu tava, sabe? Então, a primeira que eu quero falar é a competitividade. Tanto o futebol quanto outros esportes, a maioria deles, não todos, mas a maioria deles vão te incitar à competitividade.
E eu sinto que hoje na minha vida eu utilizo muito a competitividade. Não para competir com os meus colegas de trabalho, não é essa a visão, não é essa a visão que a tecnologia prega também, mas comigo mesmo, sabe? A cobrança sobre mim, a me avaliar, olhar para mim e falar, cara, não, vamos lá, você consegue mais do que isso, você tem que melhorar. Então, se eu não tivesse ganhado essa valência nos esportes que eu atuei durante a minha vida, eu provavelmente não teria ela hoje. Inclusive, é uma valência que me ajuda muito e é uma valência que os meus líderes elogiam. Pô, você sabe onde você tá, você sabe se dar feedbacks. Eu sei me dar feedbacks porque eu sou um cara competitivo. Eu fico me avaliando, me criticando, me medindo e falando, cara, não, peraí, isso aqui tem que melhorar, isso aqui não tá certo. Então, competitividade é uma coisa que eu ganhei muito porque eu sou um praticante de esportes desde cedo. O segundo ponto tem um pouco a ver com isso, tá? Tem um pouco a ver com competitividade, a competitividade também gera isso, mas é a força de vontade. Então, muito nos esportes que eu atuei, eu sempre fui conhecido por ser um cara com força de vontade. Então, talvez tenha algo um pouco inato aí, tá? Mas, de qualquer forma, se não fosse os esportes, a minha força de vontade não tinha crescido, sabe? Se existia alguma coisa ali, talvez, mas o esporte ele meio que foi o isqueiro ali. Então, eu usei minha força de vontade por muito tempo e eu uso até hoje. É alguma coisa que me mantém lidando com situações que muitas vezes parte da minha cabeça que falando, cara, você não vai conseguir lidar com isso e por conta de ter adquirido essa força de vontade, por conta dos esportes terem incitado em mim, a outra parte fala, não, não, vamos conseguir, vamos embora. Não, não é assim. Então, a força de vontade é um negócio, a força de vontade, o sangue no olho, é uma coisa que o esporte me deu muito e que é outra coisa que eu sou elogiado muito por ter, sabe? O terceiro e último é até pode ser até um pouco inesperado esse, mas é a calma. E não só a calma de não ficar estressado, mas a calma de entender que as coisas demoram para acontecer. Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, eu lembro de jogar futebol, ter o time A da minha sala ali na escola e eu não fazer parte do time A porque eu não era bom o bastante. E eu lembro de eu pensar, usar a minha competitividade nesse ponto e pensar, cara, eu vou evoluir, eu vou chegar lá, não, eu vou chegar lá, eu vou evoluir. Um dia eu vou ser bom como esses caras aí. Eu vou chegar lá. E, e eventualmente eu cheguei, só que não foi tão rápido. E eu lembro a mesma coisa da luta. Eu lembro do meu primeiro treino de luta eu ficar quebrado. Eu tinha um amigo que me levou lá. Eu fiquei quebrado, ferrado. E aí eu perguntei pra ele, cara, como assim? Como é que você faz esse treino e não sai quebrado igual eu? Tipo, pô, eu não. Eu tô quebrado, eu tô acabado, velho. Como é que você faz isso? E ele falou, ah, velho, é tempo. E a mesma coisa aconteceu no meu primeiro sparring. A primeira vez que eu tirei um sparring com um mestre, assim, com o mestre eu apanho até hoje. Mas assim, a primeira vez que eu tirei um sparring com ele, eu simplesmente não consegui entrar na brincadeira. Eu só apanhei. Eu só apanhei. Eu só apanhei. E eu ficava o tempo todo com aquilo na minha cabeça. Pô, eu quero trocar de frente com o pessoal. Beleza, eu aceito perder, eu vou perder. Provavelmente eu vou perder pra ele a minha vida inteira. Mas eu quero trocar de frente. Eu quero fazer parte do game. E uma coisa que o esporte me ensinou é que não é na hora que você quer, é na hora que acontece. Então você vai continuar treinando, você vai continuar se esforçando, você vai continuar sendo competitivo, você vai continuar tentando e tentando e tentando até você conseguir. E é uma coisa que eu também uso muito na minha vida hoje. Então hoje eu tenho plena ciência de que as coisas demoram um pouco, as coisas não acontecem exatamente quando você quer. É claro que você tem que continuar empurrando, você tem que continuar tentando, mas eu tenho plena ciência hoje de que as coisas demoram e se não fosse o esporte, eu não teria essa calma.